eu vou falar do mito campeão, o mito mais famoso de todos e também o mais polêmico, que é: eu tenho que castrar a minha fêmea antes do primeiro cio para evitar o câncer de mama. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Marchetti, médica veterinária, mestre em reprodução animal, e esse é mais um episódio do Mundo Pet. Você pode ouvir esse episódio nas principais plataformas de podcast ou, se preferir, pode assistir no meu canal vet.patriciamarchetti. Castrar ou não castrar? Eis a questão. Essa é uma dúvida tão comum que eu recebo diariamente durante os meus atendimentos. E, infelizmente, existem tantos mitos e tão famosos acerca desse assunto que às vezes eles começam até a parecer que são verdades. E pensando nisso, no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a castração, quais são os benefícios e os riscos que ela pode nos trazer e desvendar alguns desses principais mitos, os mitos mais famosos. Espero que vocês gostem. Bom, e para começar, vamos entender melhor o que é a castração? A castração é a esterilização do animal e ela pode ser feita de forma química ou cirúrgica. A forma química é por meio de alguns fármacos, é utilizada principalmente em outras espécies que não os cães e os gatos. Mas a forma cirúrgica é a forma como nós mais popularmente nos referimos. Então, quando a gente fala, vou castrar meu animal, vou castrar meu cão, vou castrar o meu gato, nós estamos falando da forma cirúrgica. No caso dos machos, a forma cirúrgica, a castração, ela faz a retirada dos testículos. E no caso das fêmeas, faz a retirada dos ovários e o mais comum é que seja retirada também o útero. Mas a castração, ela poderia ser feita retirando apenas os ovários e não necessariamente tendo que retirar o útero. Quando a castração é realizada, não há mais a liberação de óvulos e nem de espermatozoides, ou seja, caso ocorra uma monta, ela não vai resultar em uma fecundação, não vai resultar em uma gestação. Porém, na castração cirúrgica, além de impactar nos espermatozoides e nos óvulos, então impedir a liberação deles, também afeta a produção e a secreção de alguns hormônios, porque é feita a retirada dos testículos e dos ovários. E é aí que começam os nossos problemas. Porque todo hormônio vai ter a sua função, vai ter a sua importância e nós ainda não conhecemos totalmente quais são essas funções e onde ele vai impactar, onde a sua ausência pode impactar. E é por isso que é tão importante o avançar da medicina, o avançar da ciência, para que a gente possa cada vez mais se aprofundar e entender melhor como é o funcionamento de muitos hormônios. A castração possui diversos benefícios, quando bem indicada e bem realizada, como, por exemplo, evitar gestações indesejadas, diminuir o número de animais abandonados, auxiliar no tratamento de algumas doenças e também a diminuir alguns comportamentos indesejados, como, por exemplo, a marcação de território. E aí vocês devem estar se perguntando, por que diminuir e não interromper, já que eu vou castrar? Então, agora eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre os mitos. Eu ouço com frequência vocês dizerem que querem castrar para evitar marcação de território ou para evitar que o animal fique montando em objetos, em pessoas. E aí eu sinto lhe dizer, mas esse comportamento não vai ser interrompido com a castração. Ele vai ser amenizado e vocês vão entender o porquê agora. Nos machos, a testosterona está relacionada com o comportamento sexual, o que inclui a marcação de território. Doutora, mas então eu vou parar de ter esse comportamento, já que eu vou castrar. Pois bem, mais uma vez eu digo, não é bem assim. Quando a gente castra, a gente interrompe uma das vias que produzem a testosterona, porque a testosterona ela não é produzida apenas pelo testículo, ela também é produzida pela glândula adrenal, que é uma glândula pequenininha que fica em cima dos rins. Então, quando a gente castra, remove o testículo e remove apenas uma parte dessa testosterona, então uma grande parte, diga-se de passagem, mas
ainda assim o animal continuará tendo a produção de testosterona no seu organismo. Fora isso, o comportamento sexual ele não é influenciado apenas pela testosterona, ele também sofre influência do córtex cerebral, ou seja, nós temos dois mecanismos distintos que controlam o comportamento sexual. E quando a gente castra, a gente diminui apenas um deles. Por isso que muitos animais continuam com comportamento indesejado. Outro mito muito comum é que só podemos castrar as fêmeas depois de que elas tiverem uma primeira ninhada. Isso não é verdade. Ter gestado ou ter parido não vai interferir nem na segurança e nem no sucesso dessa castração. As fêmeas caninas, elas possuem uma particularidade muito interessante, que elas passam pela fase do diestro, tanto gestantes quanto não gestantes. O diestro é uma fase do ciclo da cadela, do ciclo estral da cadela, em que há um aumento da progesterona. E a progesterona é o hormônio responsável por manter a gestação. Ou seja, o organismo de uma cadela que não está gestante se comporta muito semelhante ao organismo de uma cadela gestante. E não faz o menor sentido eu ter que submeter a um parto essa fêmea para só depois eu castrar. Isso não vai ter impacto na castração. E para finalizar a parte dos mitos e entrarmos na parte dos riscos, eu vou falar do mito campeão, o mito mais famoso de todos e também o mais polêmico, que é: eu tenho que castrar a minha fêmea antes do primeiro cio para evitar o câncer de mama. O que acontece? Para começar, esse mito por si só já daria um episódio inteiro sobre ele. Então eu vou falar de uma forma bem resumida aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, tá? Essa frase é uma verdade. Então, realmente, se eu castrar antes do primeiro cio, eu vou ter uma diminuição gigantesca na possibilidade de desenvolver câncer de mama em cadelas e em gatas também. Porém, castrar tão precocemente traz inúmeras complicações, como, por exemplo, aumenta o risco de desenvolver osteosarcoma, que é um câncer super agressivo, aumenta o risco de desenvolver alterações osteoarticulares, aumenta o risco de ter incontinência urinária, vaginite, alterações endócrinas e alterações no desenvolvimento como um todo desse animal que vão impactar na sua vida adulta. E isso acontece não apenas com as fêmeas, tá? Inclusive com machos que são castrados tão jovens, eles também apresentam muitas complicações em decorrência dessa castração precoce. Mas é importante salientar que o tumor de mama nas cadelas muitas vezes é benigno, ou seja, não é um câncer. Enquanto que nas gatas, infelizmente, na sua grande maioria, cerca de 85% das vezes, são tumores malignos, então são câncer e com alto índice de metástase. Para finalizar, vou falar sobre os riscos da castração. Hoje em dia tem se realizado muitos estudos acerca dos efeitos que a castração pode causar na vida do animal a curto, a médio e a longo prazo. E os resultados desses estudos nos mostram que realmente é preciso individualizar cada caso, individualizar cada paciente, para que a balança do benefício versus malefício não pese mais para o lado dos malefícios do que dos benefícios. Temos estudos, por exemplo, que mostram que animais castrados possuem uma incidência maior de desenvolver alguns tipos de câncer. E ainda, por ser um procedimento cirúrgico, a castração ela tem os riscos de qualquer cirurgia. Então, como por exemplo, o risco de hemorragia, infecção, inflamações. No caso das fêmeas, pode ocorrer um trauma no ureter, que é como se fosse um canal que liga o rim com a bexiga, e esse canal é muito próximo da localização do útero. E às vezes, dependendo da experiência do cirurgião, ele acaba, ao invés de interromper a circulação do ovário, ele acaba interrompendo a circulação do ureter. Por isso, o ideal é que você converse direitinho com um veterinário que você confia, tire todas as suas dúvidas, explique qual é a rotina do seu animal,
qual é a perspectiva de vida desse seu animal, para saber se a castração é ou não é a melhor opção para o seu caso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado a desmistificar pelo menos um pouco a castração. E me conta lá nas minhas redes o que você achou desse episódio, se você tem alguma história interessante envolvendo castração, que eu vou adorar ficar sabendo. Você vai me encontrar como vet.patriciamarchetti. Até o próximo episódio. Tchau!